Famosos que previram a própria morte sem saber. Tem casos aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes que eu percebi e eu não vi em nenhum outro lugar. Assiste aí. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma pincelada rápida em alguns casos que vocês já ouviram falar e outros também que vocês já ouviram falar, mas não da forma que eu falei aqui. Então o primeiro caso que eu quero falar é do Jair Rodrigues, que faleceu em 2014. No último show dele que ele fez em São Lourenço, Minas Gerais, ele, do nada, ele pega, chama... Eu tô olhando aqui, ele chama assim, ó: vem querida, vem, senta aí. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para a grandiosíssima amiga Elis Regina. Ele começa a falar como se a Elis Regina estivesse ali sentada com ele no palco. Gente, o pessoal não entendeu nada. Aí ele fala assim, ó: hoje você está aqui comigo. Eu vou relembrar aquela música que você gostava tanto de cantar antes de ir. O pessoal ficou ali sem saber e ele começou a cantar a música que a Elis Regina gostava de cantar. Depois vocês pesquisem aí. Aí 2 dias depois desse show, ele, na cidade dele, em Cotia, ele foi encontrado morto na sauna da casa dele. E estava tudo bem com ele. Ele estava bem de saúde, não tinha nada. Estava com a agenda de shows lotado. Gente, então é um caso assim, ó, muito louco. E o mais louco, nessa hora que ele conversou com a Elis Regina no palco, na hora que ele foi se despedir dela, ele falou assim, ó: Elis, um grande abraço. Vai com Deus. O homem tá esperando. Fala pra ele que eu não quero ir tão cedo pra lá. O samba não pode morrer. Gente, aí ele morreu 2 dias depois, com 75 anos de idade. Ele sofreu um infarto no miocárdio. Ele faleceu com 75 anos de idade no dia 8 de maio de 2014. De arrepiar, né? Mamonas Assassinas, 2 de março de 1996. Gente, esse ano faz 30 anos que os Mamonas Assassinas morreram. Nossa, 30 anos daquele acidente, né? Aí eu falo, já começo a me emocionar. Pesquisa aí na internet, eu vou dar uma pincelada aqui. 12 horas antes do acidente, o tecladista Júlio Hazek, ele estava no salão de cabeleireiro, o salão do Nelson. Tem na internet o arquivo pessoal aí, o vídeo falando. E ele fala mais ou menos assim, ó: essa noite eu sonhei com um negócio assim. Parecia que o avião caía. Eu não sei. Só que um mês antes, o Dinho gravou também arrumando o avião lá. E ele falou assim: esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Só que daí o Júlio Hazek vem, interrompe ele e fala assim: você não é o Dinho do Mamonas Assassina? E o Dinho fala: eu era. Aí ele continua falando, né? A boa notícia é que arrumaram o radar. E a ruim é que quebrou de novo. Pesquisa aí. Estão gostando? Agora segura mais um aí, ó.
Oswaldo Sargentelli, aquele senhor que tinha várias casas de shows com apresentações daquelas mulatas maravilhosas, cada mulher linda, uma mais linda que a outra. E uma das suas mulatas era a Solange Couto, que participou da novela Clone. Ela tinha o Bar da Jura, lembra? Então uma forma de homenagear o Sargentelli era levando ele até o Bar da Jura. E o Sargentelli, no meio da gravação lá, aquela alegria toda, aquela descontração, começou a apresentar problemas cardíacos. Aí foi piorando, até pararam a gravação e levaram ele para o hospital. No outro dia, 10 horas da manhã, Sargentelli morreu. E Sargentelli sempre dizia também que ele queria morrer numa roda de amigos e tocando samba com as mulatas dele. Que coisa, né? Em 2002 também morre Chico Xavier, aos 92 anos de idade. Ele morreu no dia 30 de junho de 2002, coincidentemente no mesmo dia em que o Brasil estava conquistando o pentacampeonato mundial de futebol. E ele sempre dizia que quando ele morresse, desencarnasse, ele gostaria que o Brasil estivesse em festa para ninguém sentir a tristeza da morte dele. Dá uma olhadinha que o filho dele, Eurípides e Gino falou. E ele sempre dizia que ele ia desencarnar ou morrer um dia que o Brasil estivesse todo em festa, que eu não ia ter tempo para pensar na morte dele. Chico Xavier, pressentindo a morte dele, até aí tudo bem, né? Ele foi um dia normal, ele fez as mesmas coisas que ele fazia no dia da sua morte. Ele foi deitar, fez a oração dele, como de costume, e depois teve a parada cardíaca. Mais um que pressentiu como iria morrer, né? E falando em pessoas que pressentiam a própria morte e que diziam já como gostaria de morrer, Sargentelli, que queria morrer numa roda de amigos, Chico Xavier, morrer, desencarnar quando o Brasil estivesse em festa. Olha só, o Sócrates, o jogador Sócrates, também tinha um sonho, né? Ele parece que pressentiu lá atrás, em 1983, desde 1983, que ele já falava antes de morrer que ele queria morrer, só queria morrer num domingo e com o Corinthians campeão. E no dia 4 de dezembro de 2011, coincidentemente, no dia da morte do jogador Sócrates, o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro de 2011. Nossa, olha isso, hein? E antes do Sócrates morrer, eu tive a oportunidade de encontrar com o jogador Sócrates e poder bater um papo muito bacana com ele e falar o porquê o meu nome é Sócrates. Mas isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo. Falar dessa dupla aí, Claudinho e Bochecha. A música Fico Assim Sem Você. Sou eu assim sem você. Sou eu assim sem você. Nossa, dá até um aperto aqui no coração, né? E essa música, ela foi gravada antes da morte do Claudinho. O Claudinho, ele foi vítima de um acidente fatal, um acidente de carro, no dia 13 de julho de 2002. Eles foram fazer um show em Lorena e parece que ele já pressentiu também a morte dele. Teve alguns fatos que chamaram a atenção das pessoas, né? E o porquê que ele já pressentiu a morte dele. Primeiro, ele não queria ter ido
fazer esse show em Lorena. Depois ele pegou os CDs autografados dele e pediu pro Bochecha guardar e entregar para a filha dele quando ela completasse 15 anos de idade. E ele quis voltar do show com o carro dele. E pesquisa aí na internet, gente, tem muita coisa bacana. Esse aqui eu não vou me estender muito não, porque esse aqui eu me emociono. Amado produtor Tom Capone. Tom Capone, ele morreu lá na Califórnia, Los Angeles. Ele morreu num acidente de trânsito. Dizem que ele, infelizmente, estava embriagado. E, ele já produziu vários conjuntos aí, cantores famosos, ó, Maria Rita, Skank, Barão Vermelho, Raimundos, né? E nessa última entrevista que ele deu, ele estava usando uma camisa de uma marca de moto famosa e ele morreu de acidente de moto. Então, na época, eu até comentei o fato, que naquela época lá que eu comentava esses fatos, não tinha tanta inteligência artificial, não tinha nada disso, né? E hoje, pesquisando aí, eu também não achei nada que falasse no assunto. Mas, nessa última entrevista, ele usou essa camiseta. Será que pressentiu também que ia morrer? João Paulo e Daniel, o João Paulo da dupla João Paulo e Daniel, faleceu em 1997. Isso aqui eu vou comentar rapidinho. Dá uma olhada na capa do disco, depois o volume 8 do disco. O João Paulo tá numa moldura na parede e o Daniel tá embaixo. Então será que já pressentiram também a morte do João Paulo? É complicado. Dá uma pesquisada depois aí, gente. Esse aí também ficou aí uma homenagem para ele. 1997 também, Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Gente, será que ele pressentiu que o CD Amigos seria o último que ele teria gravado? Vocês se lembram da capa desse CD, Amigos? Tá todo mundo olhando para frente, olhando para o lado e só o Leandro olhando para baixo. Será que naquele momento ele já pressentia que aquele seria talvez o último show, o último momento entre aqueles amigos? É para parar para pensar, né, gente? Até pensei numa coisa agora que na época saiu assim que agora sem ele, sem a letrinha A, se fosse hoje ia continuar o show, mas chamando Migos. Olha isso. Mas é de se pensar, né? As pessoas pressentirem a própria morte. E eu estou gravando esse vídeo hoje, porque hoje é sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de 2026, para você que vai assistir ainda. E eu queria deixar minha homenagem a Henrique Maderite. Sigam o canal dele, vejam os vídeos, quanta mensagem boa, quanta mensagem positiva, que cara pra frente, que pessoa, assim, diante das câmeras, que pessoa espetacular. Ele passava tanta energia pra gente e toda sexta-feira ele postava um vídeo ao meio-dia, colocava no YouTube ao meio-dia, deixando aquela frase, né? A gente já esperava, né? Sextou!
Meu filho, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Puxa vida. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. E ele gravou, como sempre, ali, transmitindo essa energia, tomando lá, né, blindando a sexta-feira. E é isso. E eu quis fazer esse vídeo sobre pressentimento, né, de morte, porque será que ele... Você viu, ele gravou o vídeo e continuou as atividades normais até que aconteceu essa fatalidade, né, dele não estar mais aqui com a gente. Então eu fiz esse vídeo aí em homenagem para ele. Vou tentar colocar meio-dia aqui no YouTube como homenagem na sexta-feira para ele. É um meio de homenagear. E também dizer que, gente, vamos fazer os nossos dias, fazer uma sexta-feira a cada dia. Vamos brindar todo momento que a gente acordar, sorrir, entendeu? Apesar de vários obstáculos que surgem na vida da gente, não vamos deixar cair a peteca, não. Confesso para vocês que, nossa, minha peteca às vezes cai na hora errada, minha peteca. Sua peteca já caiu na hora errada também? Pega a peteca, põe ela na sua mão e levanta e bate essa peteca, não deixa ela cair, não. Peteca para cima, não é verdade? E é isso que eu queria passar hoje para vocês, fazer esse vídeo aí, porque eu tento celebrar cada dia, cada momento. Quem me conhece sabe, né, meus amigos, né, sabe que, puxa vida, é uma alegria tão grande estar com vocês. E é isso. É uma alegria grande estar com vocês, que não seja uma premonição isso aqui. Pelo amor de Deus, sai fora. Esse é o vídeo de hoje. Vou acabar de editar aqui e colocar ele aqui no YouTube. Então, me segue aí, pô. Não tá seguindo ainda? Por quê? Você que apareceu agora, me segue. Deixa um joinha. Vai. Se for ruim o vídeo, põe no mudo e deixa rolar. Segue por dó. Abraço pra todo mundo. Sexta-feira, papai. Pode olhar aí. Meio-dia. Meu filho, quem fez, fez. Quem não fez agora pra frente, esquece, porque não faz mais. Por aqui.